Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um arranjo de lisianthus numa toalha de rosto. E a palavra que eu escolhi para hoje está em Tiago capítulo 1, versículo 22, que diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aqui nós temos o risco do lisiantho com um belo de um laço. Nós vamos começar pelas folhas que estão por trás. Eu vou fazer esse parzinho de folhas aqui para você ver. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos usar o verde grama, o verde pistache, um pouquinho do verde pântano e o branco para dar uma iluminadinha em algumas áreas. Nós vamos fazer essas duas e essa daqui que ficou meio confusa, eu vou fazer também para você não ficar se batendo aí na hora que for pintar, né? Porque ela tá num espaço aqui meio espremido e por trás de um cabinho. Então, olha, eu vou começar justamente por ela. Vou colocar o verde grama aqui, preenchendo mesmo. Aqui embaixo da flor. E eu vou colocar só uma pontinha aqui, ó, com verde pistache. E já em seguida, eu vou pegar um pouquinho do verde pântano. Eu vou escurecer essa parte aqui, que ficou bem numa entranha. Então, fica bem escuro. Aí. Não, agora eu lavo o pincel, porque o verde pântano é muito forte. Eu vou pegar um pouquinho do branco. Eu vou dar fazer uma luz aqui. Você viu que eu não tô esfregando muito o pincel? Eu tô deixando assim a tinta mais na superfície. Porque se eu esfregar aqui, vai sumir. Vai ficar um pouquinho mais claro, mas vai ficar bem sumidinho, porque tá lá no fundo. E já vou fazer isso aqui também, ó. Só limpei o pincel ali para tipo dividir a folha no meio. Agora nós vamos fazer aqui, ó, essa dupla. Essa tá no fundo, tá atrás. Então eu vou começar por ela. O verde grama. Depois lá na ponta eu vou colocar o verde pistache. Entre um e o outro eu nem limpo o pincel. Em seguida, eu já uso um pouquinho do pântano. Agora, eu vou iluminar com um pouquinho do branco. Vocês devem estar percebendo que a minha voz está bem rouca. Eu tô com uma gripezinha, bastante tosse. Então, a voz fica um pouco diferente. Mas acho que dá para entender perfeitamente. Esta, ela ficou por cima daquela. Então, a gente coloca o verde grama aqui, ó. Mais para esse lado de cá, que tá livre aqui. Aqui, que tá um pouquinho por trás da flor. E eu vou colocar o verde pistache aqui, ó, no comprimento. Porque esse lado aqui, ele tá inteiro iluminado. Ele ficou por cima. O verde pântano vem aqui, ó, um pouquinho. E aqui no meio, eu vou fazer duas linhas. Aqui, ó. Uma. E um pouquinho aqui do outro lado. Agora, eu já vou pegar um pouquinho do verde pistache e vou fazer aqui, ó, cabinho. E vou crescer pra cima dessa folha, bem no meio daquelas duas sombras. Aqui ficou
bem pouquinho. Então, eu vou acrescentar um pouquinho aqui, ó. Meu pincel tá bem limpo, mas com outro cantinho, eu vou pegar um pouquinho do branco. Eu vou iluminar aqui. Também não vou apertar muito o pincel, para não sumir essa luz. Minha pontinha não ficou muito bonita, eu vou ajeitar aqui. E com o branco e o mesmo pincel, eu já vou dar uma iluminada aqui, ó, nesse meinho. Porque essa folha, ela tá de costas. Por isso, ela é diferente daquela outra ali. Aí, tá vendo como vai ficar? Esta folha aqui, ó, você viu que tem um cabinho passando? E tem outro cabinho ali. Tô colocando verde pistache, onde tem os cabinhos. E depois vou iluminar com um pouquinho do branco. Não precisa misturar, pode deixar a tinta assim bem na superfície. Isso vai fazer aparecer mais, olha aí. Bom, agora que eu já te ensinei a fazer a folhinha, eu vou fazer estas duas aqui. Lembrando que esta tá por cima, então esta vai ficar como essa daqui, ó. Com essa linha acentuada no meio. E essa daqui tá por trás, vai ficar como aquela dali. E depois vou fazer as outras 4 folhinhas que tem aqui na ponta do arranjo também. Já volto para te mostrar. Olha só, aqui ó, terminei as folhas, fiz os cabinhos, fiz os outros cabinhos aqui de trás também, embaixo do laço. Essa folha, você viu que eu coloquei aquela linha no meio, significa que ela tá de costas, e aquela de frente. Olha, eu preenchi as duas pernas do laço com azul bebê. Quase não aparece, quase não deu nenhuma diferença. Mas aqui, porque a minha toalha é azul. Mas eu vou fazer com o verde grama uns detalhes de sombra que vai fazer com que apareça. Ó, eu tô colocando umas manchinhas para fazer o detalhe aqui em cima do risco. E assim, são manchinhas mesmo, tá? Você não precisa fazer aquela coisa muito certinha. Deixa o pincel passar bem em cima para cobrir o risco. Aqui eu vou colocar até uma mancha assim, ó, atravessada. Olha que legal. Como o nosso azulzinho de baixo tá úmido, então essa tinta ela some um pouco em cima do azul e dá um movimento, assim. Agora, essa perna aqui. Essa perna aqui, eu vou colocar a sombra nessa parte que tá por trás. Também com o pincel 6, tô fazendo tudo com o pincel 6. Tô colocando aqui, ó, ali o contorno. Aqui, esse contorno é mesmo para disfarçar o risco, tá? Então, não é uma coisa com pincel 0. Aqui embaixo, eu vou deixar escurinho, já vou deixar atravessado, ó. Sem chegar dos lados, tá? Assim. Agora, eu vou preencher esses outros 2 espaços com o azul bebê. Olha, preenchido. Agora, eu vou pegar de pouquinho e vou fazer também aquele contorno. Até aqui, ó. Contorno de fora. Não precisa se preocupar que fique muito certinho. Agora, essa parte aqui, ó, onde tá por dentro dessa dobra, aqui fica bem escuro. Aqui, por uma mancha aqui. Aqui, ó, eu não... Ah, não fiz aqui, vou fazer. Fechei. Agora, assim, umas manchas nesse sentido. Depois aqui eu vou colocar umas assim.
Esse laço tá bem doido, né? Mas é para ficar diferente, para você ter opção. Aí. Agora o outro. Aqui dentro também, ó, fica bem escuro. Eu vou repetir o mesmo padrão desse aqui. Bem escuro aqui. Aqui eu não posso encostar muito esse verde, então eu vou pôr uma manchinha só. Aqui escurinho. Uma mancha aqui. Uma mancha atravessada aqui. E outras assim aqui. Seguindo a linha para fazer o quadrado aqui da perna do laço. Bom, fizemos toda a marcação, agora não se assuste, mas eu vou colocar um pouquinho do pântano em cima do verde grama. Só mesmo nas áreas mais sombreadas, as áreas mais escuras. Aqui nem passei verde, vou passar ainda. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Você viu que nem cobriu o verde grama? Mas já dá mais vida pro laço. Como eu gosto de cor escura, quer dizer, eu gosto de colorido. Não necessariamente de cor escura. Eu gosto de bastante cor. Chegar com a linha. Aqui vou pôr um pouquinho. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Aqui nessa pontinha um pouquinho, aqui um pouquinho, aqui um pouquinho. Já limpei meu pincel. Fazer isso aqui que eu tô fazendo, às vezes, é mais difícil do que fazer aquele risco bem preenchidinho, não é? Fala a verdade. Aqui no meio vou pôr um pouquinho de verde grama. E agora eu vou dar uns toques de luz com o branco. Vai fazer o laço saltar. Onde tá aparecendo o azulzinho só. E é com manchinhas também, nada de alisar muito. Isso vai ser o meu desafio para você. Quero ver quem que vai conseguir fazer. Se eu te contar um segredo, esse é o segundo risco de lisianto que eu tô fazendo, segundo trabalho que eu tô pintando, porque o primeiro que eu fiz, o meu editor achou que estava difícil demais, porque estava bem complexo. Eu coloquei vários lisiantos. Aí, lógico, né? Ficou difícil, porque o lisianto, ele é meio chatinho. Você tem que olhar bem o risco, porque senão você perde o rumo. Porque ele é muito cheio de detalhezinhos. Você já vai ver, porque acabando aqui, nós já vamos pintar. Mas eu acho que agora eu fiz de uma forma que ficou bem mais fácil do que o primeiro. Primeiro eu fiz uma toalha branca. Já nós vamos pintar. Pronto, acabei aqui. Eu quero que você faça essas manchas e que você me dê uma posição. Esse é um trabalho, digamos assim, mais jogadinho, que não é muito alisadinho, muito certinho. Então, você vai me dizer se você gosta, se você não gosta. Se muita gente gostar, é lógico que eu vou procurar fazer mais trabalhos desse jeito. Se não, eu vou evitar um pouco mais, porque, enfim, eu quero agradar a maioria, porque todos praticamente impossível, né? Mas a gente vai tentando. Agora que você já viu o laço pronto, nós vamos fazer o botão do lisianto que tá lá na ponta. Eu vou começar aqui nessa área com o branco. Tem aqui as sépalas, então você não invade, deixa o espaço.
parte de cima, eu vou levar um pouquinho mais pra frente. Agora, eu vou sujar o pincel no verde pistache. Ó, tem nada de tinta. E vou dar umas pinceladinhas aqui, ó, nessa área de baixo. Agora, tem que lavar o pincel. Aí, você vai pegar o violeta cobalto. Vai colocar aqui, ó, na ponta. Mas não vai misturar muito. Aqui você não alisa, não. Você vai colocando assim, ó, aqui eu só vou pôr um pouquinho. Você vai colocando e deixando o violeta ficar bem fortinho. E aqui, ó, arranhado nesta posição. Lava de novo o pincel. Agora eu vou trocar, eu vou pegar o número 2, que eu já vou fazer aqui as sépalas. Vou preencher primeiro com verde grama. Agora eu vou dar uma iluminadinha só nessa área aqui, ó, com um pouquinho do pistache. E em seguida um pouquinho do branco. Você viu que eu tô colocando de leve e mais aqui, ó, na parte de cima. Com o pincel 0 e o verde grama, eu vou deixar essas pontinhas aqui mais fininhas. Prontinho. Agora, vamos para esta flor que está sempre aberta. Eu vou usar o branco, pincel número 6. Você viu que aqui, ó, eu tenho uma linha principal, que eu reforcei, e depois uma mais quebradinha. Então, essa área aqui é a área do violeta que nós vamos colocar. Aqui, ó, tudo é branco. Aqui eu tenho 2 pétalas. Eu vou preencher de branco com o pincel número 6. Olha só como eu faço aqui. Eu não deixo uma linha reta. Eu vou fazendo esse movimento com o pincel. Que eu vou passar por cima da divisão das 2 pétalas. Porque aqui começa a outra, ó. Olha como é fácil. Se você prestar atenção no risco, não tem como você se perder aqui. Aqui vou continuar. Essa pétala, ela vem até aqui esse lado. Aqui eu tenho uma outra pétala que fez uma curva, ficou dobradinha. Então, essa área aqui é branca. E essa área aqui também. Assim que a gente colocar o violeta, você vai entender perfeitamente. Mas antes de colocar o violeta, eu vou pegar um pouquinho do amarelo ouro. E vou colocar bem aqui, ó, no centro. Tá vendo? O cabinho tá aqui, você faz uma linha. Aí, você vai crescendo ele pra fora. Pode fazer tipo solzinho. Agora, eu pego o outro pincel, que é o número 2, e vou trabalhar esta área aqui com o violeta. A linha de fora é bem lisa. Agora, aqui pra dentro é tudo crespinho. Então, você coloca a pincelada, aí depois você volta com o pincel puxando. Não deve ficar assim muito arranhado. Vai batendo o pincel de pouquinho. De vez em quando você pode pegar um pouquinho do magenta junto. Aqui, ó, peguei magenta e violeta. Vou fazer primeiro a área de fora, lisinha. Aí vou dar uma puxadinha. Aí quando chega aqui, ele vira. Um pouquinho mais de magenta, um pouquinho de violeta. Aqui, ó, pra dentro fica crespinho. Aqui a mesma coisa. A linha de fora eu faço bem lisa. Pegar um pouquinho do magenta. Depois eu venho puxando pra cima do branco. Você viu como é fácil? É só seguir o risco. Esse desce um pouquinho.
Mas não entra em cima do amarelo, tá? Porque senão vai ficar siena. Aqui ele vem sumindo. Aí, fizemos a parte de trás. Aqui na parte da frente, nós temos duas pétalas. Aqui tem uma. Aqui tem um branquinho aqui, ó. Preenchido de branco. Como é um botão, aqui tem um pouquinho de verde também. Aqui, ó. Assim. Uma manchinha. Toda vez que você termina de fazer, não se esqueça de lavar seu pincel. Aqui eu tenho o violeta. Vou pegar já um pouquinho do magenta para sujando junto. Essa puxadinha, ela não é batidinho, não, é puxada assim. E agora vamos para a última pétalazinha, que está na frente. Vou colocar também um pouquinho do verde aqui, separando esta daquela, e um pouquinho de verde aqui, ó. E finalizo esta pétala com um pouquinho do violeta. Já vou pegar o magenta junto, porque aqui é bem menorzinho. E desce um pouquinho aqui, ó. O meu risco ficou aparecendo ali, o risco do carbono. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincel zero e vou voltar com um pouquinho do branco aqui, ó. Vou fazer o papel contrário. E com o violeta e o magenta juntos no pincel zero, eu vou fazer aqui a pontinha. Aqui, ó, ele desce um pouquinho assim. Já vou aproveitar e passar a linha de branco aqui, para ficar bem separada essa pétala da de trás. Isso. Pronto. Viu como foi fácil? Agora nós vamos para a maior. As pétalas aqui são menores. Você reparou que cada uma delas tem a linha principal, depois tem a quebrada. Aí, nesse espaço, vai o branco. Eu vou começar por essa pétalazinha aqui, ó. Colocando o branco. Aí, eu posso fazer essa daqui agora. Eu gosto de começar o trabalho sempre pelas partes que estão por trás. Isso facilita, do que começar aqui pelo meio, fica muito mais difícil. Assim, você vai acompanhando o risco, a flor, e quando você terminar ali no meio, quando você chegar no meio, você terminou a pintura. Eu acho bem mais fácil. Ó, você viu que a linha é quebrada? Eu deixo quebrado também. Eu não faço certinho. Certinho é aqui, ó, porque essa ficou por cima. Agora, eu vou colocar a tinta nessa aqui. A tinta branca. Aposto que você já descobriu aí o segredinho de fazer a flor. Você vai colocando o branco e depois você vem colocando o magenta e o violeta. E a flor já vai ficando pronta. Vou fazer esses 3, porque senão seca, e daí fica mais difícil da gente colocar a tinta sem marcar. Ó, com um pincel pequeno, tá? Tô fazendo com 2. Pego o magenta e pego o violeta. E puxo pra dentro. Magenta e violeta. Olha isso. Magenta e violeta. A linha de fora sempre reta. E depois aqui você vem dando batidinhas, puxadinhas, até conseguir esse efeito crespinho.
próxima é essa daqui, que eu já vou colocar o branco. Depois, eu posso fazer esta aqui, sempre observando quem tá atrás e quem tá na frente. Depois, eu posso fazer... vou fazer essa daqui. Você viu que eu não cubro todo o risco? Isso fica bem mais fácil. Depois, ó, mais 3. Imediatamente, magenta e violeta. Ali por fora retinho. Aqui, ó, eu não cobri o risco porque eu posso puxar um pouquinho dessa cor separando as pétalas. Um outro detalhezinho que eu reparei é que sempre assim, ó, no meio da pétala tem a cor fica um pouquinho mais comprida. Praticamente de todas elas. Aqui, ó, nessa, vamos descer aqui a linha. Ela tá na frente dessa aqui. Então, vai entrar um pouquinho por cima. E agora esta. Aí, vai de levezinho, tirando a marcação. Fecho ali do lado, não precisa deixar gordo ali. Aqui, ó, o meio fica um pouquinho maior. Agora, eu vou colocar a tinta nesta aqui. E já vou colocar o violeta e o magenta nela. Agora, eu vou preencher de branco. Aqui é o miolo, então vou preencher toda essa área. Aqui, ó, uma pétala, uma pétala, uma pétala. Só que a gente não vê a divisão aqui. Então, eu vou preencher essas 1, 2, 3, 4 pétalas com o branco. Você viu que eu preenchi deixando a área crespinha, que é o violeta, sem colocar cor. Agora, eu vou pôr aqui, ó, em volta desse, parece um ninho de passarinhos. Eu vou colocar um pouquinho do amarelo ouro, puxando para fora. Em seguida, um pouquinho de verde pistache. São umas pinceladinhas. Ó. E aqui dentro, eu fiz ali 6 bolinhas. E eu vou colocar umas manchinhas de verde pântano entre as bolinhas e aqui no fundo, ó. Essa partezinha aqui é o fundo. Então, já vou deixar um pouquinho mais escurinho. Ó, manchinhas com verde pântano. Ficou ainda mais escuro. Agora, eu vou colocar aqui nessas áreas o violeta e o magenta. Já mostro pra você. Agora, eu vou colocar nessas pintinhas o amarelo ouro. Olha, só um apertãozinho. Agora, eu vou colocar o branco aqui, ó, nessa última pétalazinha. Aqui vai bem retinho. Aqui crespinho. Lavo o pincel e venho com o violeta e o magenta. Vou fazer o seguinte, com o pincel 0, agora eu vou pegar violeta e magenta, os dois no pincel. E eu vou fechar aqui, ó, fazer essas pontinhas dessas pétalas que se enroscaram aqui. Passar aqui, ó, em cima desses lugares onde eu não levei a tinta, porque o pincel era grande. E esse daqui termina assim. E com o branco, aqui só essa pontinha. Aqui temos uma pontinha também. Aqui
essa daqui faz assim, ó. Prontinho, tá aí a flor lisianto. Tenho certeza que você não achou difícil. Uma pincelada de azul caribe, uma pincelada de água. Aqui, ó, uma pincelada de magenta, uma pincelada de água. E eu vou usar assim, os dois, para fazer um fundo, mas só aqui assim, pertinho do trabalho. Eu não vou trazer esse fundo para fora. Ó, cantinhos, meinhos. Tô pegando os dois no pincel. Aqui, ó, um pouquinho do azul, um pouquinho do magenta. Cantinho, cantinho. Deixa assim, trabalha com o pincel assim meio que redondinho. Não faça aquele sol, tá? Por favor. Coloca o pincel e faz assim, ó. Termina com o pincel levantando o pincel. Daí vai ficar leve. Aqui você quase preenche. Aí você vai trabalhando redondinho, sumindo com a tinta. Aqui nessa área de baixo também um pouco. Aqui um pouquinho. Para finalizar, você pode pegar o branco, aqui ó, bem pouquinho do branco, e fazer um pouquinho de luz novamente no mesmo lugar que você já fez, tá? Não é para inventar. Aí você dá uma limpada assim, ó, quando o pincel estiver seco. Ó, o que vai acontecer? Vai deixar um pouquinho mais acentuada essa claridade. Porque quando a gente faz e tá molhado, aí a tendência é sumir um pouquinho. Ó, isso aqui é uma luz seca rápida. Viu que eu tô pegando direto na tampa? Você pode colocar no pratinho, o que é mais seguro. Aqui no laço também, você pode acentuar as áreas claras. Ó, pega a tinta assim, ó. O pincel não tem muita tinta não, é só um pouquinho. Uma pincelada só, deu para fazer tudo. Prontinho nosso lisianto. O risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora nós vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Essa é minha aluna virtual que mora lá na Paraíba. Seu nome é Conceição Fernandes e ela já passou por muitas lutas. E nesse período difícil da vida, a pintura passou a ser uma espécie de tratamento. Foi aí que conheceu o canal Sonalu Pinturas e começamos a caminhar juntas. Conceição, com certeza, Deus sabe o porquê de todas as coisas. Quando não podemos compreender, devemos crer. Um beijo carregado de carinho, só para você.